E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Paulo Mercedes aqui para mais um desafiozinho, né? Na verdade, não é exatamente um desafio que foi feito, mas, como vocês sabem, eu gosto de gravar vídeos sobre coisas inusitadas, coisas um pouco diferentes. E aí, teve uma pergunta aí de um colega no grupo, né, do moderador Maurício. E, na verdade, é uma afirmação que eu fiz, só que eu nunca tinha provado essa afirmação. Eu só vi essa afirmação, li essa afirmação, e me dei conta que eu nunca tinha provado. Eu gosto muito de provar as coisas que eu vejo, né, que eu lido no dia a dia, e essa eu não tinha feito ainda. Talvez por falta de tempo, talvez por negligência, eu esqueci, não sei, enfim. Mas eu resolvi fazer essa demonstração, essa prova aí, para entender qual é o grande problema. Primeiro, vamos lá. No Brasil, via de regra, a gente ouve falar muito em delta, em estrela, né? Quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver lá os transformadores rurais, que são MRTs, né? Que é monofilar retorno por terra, que geralmente você tem lá uma bucha primária, uma única bucha primária, e essa única bucha primária consegue gerar duas fases, né? Um center tape, e você tem as fases defasadas ali em 180 graus, mas tem a mesma estabilidade térmica de uma bobina só, que na verdade se trata de uma bobina só, mas foi feita uma jogada ali pra gente ter dois níveis de tensão diferentes, né? Então, e geralmente um é o dobro do outro. Quem foi também um pouco mais longe aí já conhece o delta aberto, já conhece deixa eu ver que tipo de fechamento mais que a gente pode ter, transformador zigue-zague, enfim, conhece o fechamento transformador de 9 bobinas, né? Essa história toda aí. Que essa 9 bobinas são 3 bobinas por fase, se eu não estou enganado. Tá? Então, talvez um dia eu fale sobre ele. Então, o que acontece? Entre todos esses fechamentos, existe um fechamento que é um delta aterrado. Soa muito estranho quando a gente fala de delta aterrado, né? Aqui no Brasil é muito esquisito, mas se eu não estou enganado, Estados Unidos e Canadá utilizam uma configuração de delta aterrado. No caso deles lá, inclusive é diferente do que a gente vai tratar aqui. Se eu não estou enganado, o que vocês vão ver muito lá é esse delta aqui, ó. Meu desenho não está muito bom. Não sou nenhum ágil do desenho. Isso aqui era para ser uma bobina, tá? E aí eles pegam isso aqui, ó, e a terra, tá? Isso tem uma série de consequências, né? Em função disso, mas não vai ser objeto do nosso estudo exatamente isso aqui. No Brasil, a gente vai ter um delta, né? Isso tem uma explicação histórica, lá pela década de 30, as empresas que vieram eletrificar o Brasil e começaram a eletrificar São Paulo, eram empresas, se eu não estou enganado, da América do Norte mesmo, se tem alguma empresa europeia, não vou me lembrar agora. Mas esse processo de eletrificação, eles trouxeram lá os fechamentos que eles tinham, né? Então, no Brasil, a gente tem esse fechamento aqui, que é pouquíssimo falado. Você tem o delta, onde você aterra ali, eita, por exemplo, horroroso. E aí você aterra o centro da bobina, tá? Pensa que isso aqui é uma bobina inteiriça, eu só fiz abrir aqui para facilitar a análise, e aí você tem isso aqui. O que é que isso causa? Isso nos dá o seguinte, ó, eu vou ter daqui para cá uma certa tensão, tá? Né? Por exemplo, no caso que a gente vai estudar, 240 volts. 240 volts. Porém, desse mesmo ponto aqui para esse ponto aqui, eu não vou ter 240 volts. Eu vou ter a soma dessa tensão com essa tensão, certo? Sendo essa aqui embaixo dividida por 2, porque está no centro da bobina. Então, primeiro, vamos fazer essa dedução, né? Vamos fazer essa conta primeiro, para a gente primeiro provar que isso aqui é verdade, e aí a gente dá seguimento na história. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer é determinar qual vai ser a tensão na bobina. Ali já está 240 volts, eu vou manter esse 240 volts, certo? Vou passar isso aqui pra cá, para não atrapalhar. E aí, o que acontece? Então, a gente sabe que em cima dessa bobina aqui tem 240 volts, tá? Beleza. E a gente vai utilizar o que a gente já sabe sobre o sistema elétrico de potência. Então, a gente sabe que a tensão aqui em cima, eu posso chamar ela, por exemplo, de R, né? E dizer que ela está a 0 grau, por exemplo. Deixa eu botar o vermelho aqui. Está a 0 grau. A gente sabe também que nessa bobina aqui, considere ela como uma só. E depois eu vim, anexei o centro dela aqui e aterrei, que é uma espécie de center tape aqui também, tá? Pense que aqui, essa fase daqui é a R, daqui, né? Pense que essa fase aqui é a S, que está dividida em 2. Então, essa bobina aqui em específico vai ter metade da tensão, já a gente mostrar isso. E essa outra bobina aqui, em cima dela vai ter 240 volts, tá? Só que, nesse caso aqui, a 120 graus. E essa aqui vai ter 240, a S, né? Vou botar aqui pequeno. E as vou botar aqui embaixo. 240 menos 120. Que é o que a gente já conhece, tá? Por enquanto, isso aqui para trás. E imagina que essa bobina é inteiriça. Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui todo mundo conhece, tá? Vamos determinar o seguinte aqui. Que a gente vai ter um sistema que ele vai ser ABC. Certo? Ou seja, 0 menos 120 mais 120. Então, seria um sistema fasorial. Que seria mais ou menos assim, ó. Você tem esse fasor e esse fasor. E ele está com velocidade angular para cá. Tá? Então, esse aqui 0, esse menos 120 e esse mais 120. Né? E aí, vai poder entender que de cada 240 vai muito de como é que você prefere fazer. Mas eu defini assim, tá? Então, nenhuma novidade aqui para todo mundo, né? Pelo menos pra galera. Se você está dialogando com a galera mais de engenharia elétrica, não dá para dialogar com outros públicos, principalmente é um assunto um pouquinho mais específico. Pronto, dito isso, aqui todo mundo sabe, todo mundo sabe trabalhar, todo mundo sabe que a gente vai ter aqui as correntes de linha, né? As tensões de fase e linha aqui são as mesmas, as tensões de corrente, perdão, as correntes de linha e de fase aqui são diferentes, a corrente de linha maior, quando o sistema é equilibrado, a corrente de fase, ela vai ser raiz de 3 vezes menor e vai ter ali um atraso de 30 graus, isso todo mundo já sabe, tá? Agora, os caras pegaram, dividiram essa bobina aqui e aterraram o centro dela, né? Qual é o efeito disso, tá? E vamos lembrar que todo aterramento ele vai ter alguma impedância, então vou deixar aqui bonitinho.
uma impedância bem discreta aqui, certo? Então, eu vou chamar aqui de ZT, Z de terra, beleza? O que que acontece aqui? Vamos entender qual é a dinâmica dessas tensões aqui nesse cara. Porque se essa bobina ela tem 240 volts com um atraso de menos 120, metade dela, o que que eu vou ter? Eu vou ter 120 no ângulo de menos 120, tá? Por que que o ângulo aqui não vai mudar? O ângulo não vai mudar porque se trata da mesma bobina, tá? A tensão está em cima da mesma bobina. Então, a corrente que passa aqui, ela vai ter o mesmo ângulo tanto aqui quanto aqui, nas mesmas duas bobinas. Então, vai gerar uma tensão também com uma defasagem que vai ser igual nos dois casos, tá? Então, vamos lá. Como é que as correntes aqui dentro vão se comportar? No caso desse delta aqui, a gente geralmente faz como? Num sistema tradicional, a gente faz assim, ó. A gente tem uma corrente descendo aqui e corrente aqui subindo. Então, ela está com um movimento de giro, não é isso? Só que como aqui agora a gente tem também esse cara aqui aterrado, e ele tem uma referência aqui de 0 volt, como é que ficaria essa análise? A gente tem essa corrente descendo, essa corrente entrando, aqui também entrando. Porque aqui você vai juntar as duas aqui nesse trecho aqui, tá? Indo pro terra, ok? Então tem essa pequena mudança aí que vai acabar acontecendo, tá? E no caso dessa bobina aqui também, a gente pode jogar ela aqui. Deixa eu ver qual que é mais adequado. A gente pode fazer assim, sem nenhum problema, tá? Então ela desce aqui, vem entrando aqui, a de cá vem para cá. Então você gerou uma certa alteração aí na dinâmica do funcionamento das correntes, tá? Por causa desse ponto que você impôs aqui. E a gente vai para a convenção, né? Eu vou convencionar que o lugar que entra a corrente é positivo e o lugar que sai a corrente é negativo. Entrou é positivo, saiu é negativo. Entrou é positivo, saiu é negativo. Então o nosso objetivo aqui é saber como é que ficou a dinâmica das tensões aqui agora, tá? Aqui logo de cara a gente já tem 240 volts, a gente sabe que vai continuar 240 volts, né? Se a gente pegar aqui, ó, desse ponto, deixa eu mudar aqui, ó, desse ponto para cá, a gente sabe que os 240 volts vão ser mantidos, né? Então não tem nada aqui que alterou essa dinâmica. Porém, você vai ter agora uma tensão formada daqui para cá, né? Para referência de terra, e você vai ter uma tensão também que vai ser daqui para cá, até o terra, tá? Eu vou apagar isso aqui para não poluir. Aqui foi só pra gente fazer uma análisezinha. Vou deixar esse 200, vou apagar esse 250 e botar no lugar mais conveniente, tá? Aqui tudo a gente já fez a introdução necessária. Então vamos colocar aqui que a gente sabe que a tensão de linha, que é a mesma que tensão de fase para delta, ela é 240 volts. E o ângulo vai depender de onde eu tô falando. Nesse caso aqui, ó, eu sei que eu vou ter, para esse cara aqui, vou botar aqui em cima, ó, eu tenho 240 volts a 0 grau, tá? Então, aqui a gente já sabe. Agora, e aqui, desse ponto para de cá? Então, imagine que eu puxei aqui uma linha, tá? E daqui, deixa eu botar em vermelho aqui também para ficar mais tranquilo, tá? E aí eu venho aqui e boto um multímetro. Vou botar aqui um multímetro, um voltímetro, né, no caso. Então vamos jogar uma ponteira aqui, outra ponteira aqui. O que a gente sabe sobre o voltímetro? Nesse caso, ele tem uma impedância que tende a infinito, né? Então, ele vai se comportar como uma carga bem pequenininha. E aí, o que tensão é que esse multímetro está enxergando? Bom, a gente vai apelar para a lei das malhas, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma cor diferente. Pronto. Então vamos lá. Como é que vai funcionar? Bom, a gente sabe que a soma das tensões de uma malha é igual a zero, certo? Então o que a gente vai fazer? Vou pegar, somar a tensão aqui, aqui, lembrando que está dentro da malha, tá? Porque a malha que ela vai percorrer, a malha é isso aqui, ó. A malha vai ser isso aqui, ó. Não é isso? A malha fechada, tá? Então, eu vou pegar essa tensão aqui, eu sei que é 240 volts em 0 grau. Vou pegar a tensão em cima dessa bobina, certo? Que eu fechei aqui. A tensão em cima dessa bobina, eu sei que é 120 a menos 120, tá? A tensão aqui, eu vou chamar de V medido, certo? V medido. Então, o que a gente sabe aqui? A gente sabe o seguinte, ó. Vamos somar as tensões. Então, primeiro, essa tensão aqui. Vamos tomar como referência essa descida aqui. Então, eu tenho positivo. Se eu seguir a malha nesse sentido, né? Vamos seguir a malha nesse sentido. Eu vou ter ali 240 no ângulo 0. Mais, tenho esse cara aqui. 120 no ângulo menos 120. Mais. E aí aqui a gente tem, né? Como se fosse... É um medidor, mas é como se fosse uma carga, uma carguinha, né? Então, a gente está aqui subindo. Então, aqui positivo e negativo vão estar assim. Então aí o que a gente vai ter é um VM qualquer, tá? Essa referência de positivo e negativo aqui acaba sendo arbitrário do seu multímetro. Se você inverter as ponteiras, ele pode ficar negativo, pode ficar positivo. Então isso é o de menos, tá? Eu vou deixar o VM aqui. Tudo isso igual a zero, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer algumas decomposições aqui, se for montagem. O 240 a 0 grau, ele não tem parte reativa, certo? Ele não tem número imaginário. Não é que ele não tem parte reativa, perdão. Ele não tem número imaginário associado a ele, tá? Então, eu sei que o seno de 0 é 0, eu sei que o cosseno de 0 é 1. Então eu já vou botar 240 aqui direto. Mais 120 a menos 120 graus. Aí a gente vai ter que apelar para a calculadora, que eu não sou maluco de fazer uma conta dessa de cabeça. E nem vou me lembrar direito. Ah, mas eu acho que dá menos 0,5. Né? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer um ângulo, 120 graus. Pegar o cosseno, vezes 120. E a amplitude, eu tenho menos 60. Tá? Então, eu botei um mais aqui, mas aqui vai ser menos 60. Né? Que é a parte real. Mais, e aí a gente vai agora fazer a mesma coisa com o seno. Então, eu tenho 120 negativo, seno, multiplicado por 120 positivo. Isso dá menos 103,92.
menos J, 103,92. Certo? Então, montamos aqui essa expressão. Igual a, vou passar o VM já para cá, poderia botar menos VM, só que uma referência aqui, eu que decido, né, só inverter a ponteira, então eu vou deixar ele como positivo, tá? A única coisa que vai mudar aqui nesse cara, como ele não tem nenhuma característica indutiva ou reativa mais pronunciada, vou chamar ele só de VM, certo? E aí vamos fazer o seguinte, vamos para a próxima página e vamos dar continuidade. Então o que a gente tem? 240 menos 60 menos J 103,92 igual a VM. 240 menos 60 a gente vai ter 180, certo? Menos J 103,92 igual a VM. Então quem é VM, ou seja, quem é a tensão percebida pelo meu instrumento, percebida pelo meu instrumento, e aí eu vou colocar já em polar, vai ser 180 ao quadrado mais 103,92 ao quadrado raiz 207,84. 207,84. E o ângulo, eu vou ter o 103,92 negativo dividido pelo 180. E aí eu faço aqui o arco tangente. Menos 30 graus. Tá? E faz sentido. Se a gente olhar para o ciclo trigonométrico, esse cara aí, ele vai estar mais ou menos aqui. Né? 30 graus. Tá mais para 45 graus, mas enfim, acho que vocês me entenderam. 30 graus aqui, tá? Então, eu tenho a parte imaginária, que é o J aqui, vai ser negativo, porque está abaixo do eixo X. E vou ter a parte real positiva, porque é o que está aqui. Então, está coerente a posição desse vetor girante, né? Que é eu esqueci o nome do negócio. Fazor. Que é o fazor. Beleza. Então a gente sabe que a gente tem essa tensão aqui, tá? Show de bola. Alguém pode dizer assim, tá, beleza. Então aqui que tensão você vai ter? Eu vou ter 240, certo? Se eu pegar a tensão de uma bobina, de uma perna da bobina para outra, eu tenho 240. Se eu pegar de uma ponta para meia bobina, eu tenho 120, tá? Aqui eu tenho 240 também. Daqui para cá. E eu tenho daqui para o aterramento, 208 volts, vamos arredondar. Então, olha as tensões que eu vou ter disponível. Eu vou ter 208 volts, eu vou ter 240 volts e eu vou ter 120 volts. Então, vejam como é interessante esse delta, essa característica. Porque se você pegar um delta tradicional você vai ter o quê? Delta tradicional, a única coisa que você vai ter lá é a tensão de linha, né? Que é a tensão de fase, que é, nesse caso aí seria só 240. Ponto final, você não tem mais tensão nenhuma. Quando ele faz aquela jogada, aparece 208, 240, 120. Ou seja, basicamente, você consegue operar qualquer coisa aí. Porque se você pega um equipamento 220, você pode usar ele ali em 240 ou 208. É mais auxiliar 208, porque é melhor, a tolerância para menos é mais interessante. Então, se eu tenho equipamento 220, eu venho e ligo aqui, por exemplo. Se eu tenho equipamento 127, eu venho e ligo aqui. Tudo está dentro da tolerância. Se eu tenho equipamento trifásico, eu ignoro o quarto fio, tá? Eu ignoro o quarto fio. E eu vou ter um delta comum. Eu vou ter um delta totalmente normal, certo? Então, é um fechamento bastante interessante. Tem uma estabilidade térmica também muito próxima do delta real. Talvez ali, se você jogar uma carga muito pesada aqui naquela bobina ali a 120, você pode ter um certo desequilíbrio ali, mas também não é nada tão gritante, tá? Isso aí é de fácil resolução. E para quem acha que isso é invenção e que não existe, eu vou mostrar aqui que existe. Tá? Esse aqui é o documento da Enel São Paulo, ok? Na verdade, o que houve foi, eles me enviaram, quando eu fiz um projeto para lá, para a Enel São Paulo, e eles me enviaram o seguinte, ó, um documento, tá? Do cliente, certo? Então, nesse documento, você tinha toda uma discussão, tá? E aí ele fala de alguns parâmetros aqui, e ele fala aqui do neutro. Ele fala aqui, apesar da comprovação de vínculo entre cliente, inversor acima de 10K, ou sistema fotovoltaico lá, tá, pessoal? Utilizam elevadores, adotar parâmetros informados, tal, adotar os seguintes parâmetros. Aqui ele mostra, deixa eu ver aqui que ele fala do delta. Olha lá, ó, delta com neutro. Sistema de fornecimento estrela com neutro, parâmetro 242.176. Sistema de fornecimento delta com neutro, parâmetro de tensão tal. E aí quando você vai na norma da própria concessionária, você consegue encontrar. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Certo? Eletropaulo, AES, né? Que era um antigo nome. E aí você desce e você encontra lá claramente lá o delta com neutro. E aí eles chamam isso aqui de quarto fio, né? Então de uma fase para outra você tem normal. Dessa fase aqui pro, eles chamam de neutro aqui, né? Você tem aquelas tensões que a gente calcula lá. E vejam, 120, 240. Detalhe, eu não concordo com esse nome neutro aqui, tá? Já falei isso inclusive nos grupos aí. Eu não concordo com o termo neutro. Acho que o neutro, ele tem uma característica muito específica, que não é só o fato de você aterrar que torna ele neutro. Isso também é meio problemático aí, tá? Com o conceitual de neutro na realidade, certo? Então vejam, existe o negócio, tá? E aí onde é que a brincadeira começa? A brincadeira começa porque, como esse cliente vai ter autotransformador, eles me fizeram uma proibição. Bom, o fato é que eu não achei, rodei tudo aqui, não consegui encontrar. Mas na verdade foi uma reprovação que eles fizeram lá. Porque no projeto, no diagrama, eu tinha colocado um autotransformador que seria necessário para adequar a tensão, né? O inversor é 380 fase e lá a rede é 120, 240. E na colocação do autotransformador,
eu conectei o neutro. E aí eles falaram que na verdade eu não sabia que era esse delta lá, tá? Depois que eles mandaram a nota, que eles falaram que lá era delta com neutro e tal. Aí que eu vim olhar, né? Eu só conhecia o sistema norte-americano, conhecia no Brasil esse delta com neutro. E aí foi quando eu me deparei, aí eu fui fazer algumas continhas, né? Fazer algumas análises. De certa forma eu lembro o delta aberto do sistema americano, então... E uma análise vi que não é tão difícil de ser feito. Enfim, não achei o documento, mas eles proibiam a conexão do neutro. Eles falaram, não, você vai botar o transformador, beleza, mas não conecte o neutro na rede da Enel, no caso da Enel São Paulo. E aí, beleza, me proibiram, tá, ok. Fui no projeto, tirei a conexão do neutro, deixei só do lado, porque o transformador é estrela, né? Eu deixei só do lado onde estava o inversor, o neutro conectado no inversor, né? Mas do lado que vai o acoplamento da rede, não pode colocar. E beleza, só fiz aceitar, fiz a mudança e tal, e na época acho que já estava muito ocupado nos outros dias. Nunca parei de fazer conta para entender por que não pode acoplar. E aí o Maurício me perguntou aí por que não poderia acoplar, se tinha alguma consequência, alguma coisa. Eu falei, não, eu vou procurar saber, você tava calcular. E eu já resolvi calcular. E aí chegamos aqui. Então, já mostrei pra vocês aí que na Eletropaulo eles têm, no caso da Enel São Paulo eles têm sistema, tá? Esse delta com suposto neutro, esse pseudo neutro, vamos chamar assim. E aí, a gente vai entender agora porque que não pode conectar, tá? Então vamos fazer a dedução aqui. Primeiro vamos pensar o seguinte, ó, como é que é basicamente o sistema que vai ter lá? Você vai ter um inversor de frequência aqui, né? Vamos botar aqui o lado da C dele, né? Você vai entrar aqui corrente contínua e vai sair corrente alternada. E você vai ter ele indo para um autotransformador, tá? Vou botar aqui um transformador comum mesmo. Né? Uma simbologia que todo mundo conhece, porque o autotransformador tem uma simbologia um pouquinho diferente, mas não tem muito problema, só questão de simbologia mesmo. De 30 kVA, tá? Ele é estrela, certo? E por ele ser autotransformador, ele tem um neutro unificado, né? Dos dois lados. Então aqui eu vou ter 4 fios, certo? Né? 4 conexões aqui. Do lado de cá só vai sair 3 fios. E aqui, que é o que vai ser acoplado na rede lá da concessionária. Então, nas cargas lá do cliente, vou botar assim. C de cargas, tá? Então, no cliente, você vai ter aqui fase, o suposto neutro, tá? Mais isso aqui no cliente. Mas o que você vai mandar para ele só são as 3 fases. Você não vai conectar esse neutro, tá? Essa é a topologia. E aqui tudo bem. Aqui você vai ter, tá? Sem nenhum problema. Então, por quê? Agora, responder a grande pergunta. Por que não pode conectar? E aí, vamos tentar responder aqui agora. Vamos primeiro fazer os desenhos. Então, eu vou ter no inversor que vai chegar no transformador. Então, eu vou desenhar só o secundário do transformador. Secundário do do inversor, tá? E a rede da Enel. Então, o secundário do transformador é um sistema estrela. Eu não vou desenhar as impedâncias, não. Vocês já viram que eu desenho mais. Vou botar aqui o secundário do transformador, tá? E vou botar aqui o delta referente ao sistema aí da concessionária, né? E vou botar aqui aterrado bonitinho, certo? Então, a gente já sabe aqui, né? Que aqui a gente vai ter 240 volts. Aqui a gente vai ter 120. Isso a gente já sabe, né? Do lado de cá, esse vai ser um transformador que vai operar como rebaixador, tá? Aqui vai ser 380 e cá ele vai para 220, nesse caso 240, né? Então, nesse lado de cá, a gente sabe que daqui para cá eu vou ter 240. Ah, mas não é 220? Você pode ajustar. Vai lá no range do inversor e ajusta. Isso aí é de menos. Não tem problema não. O inversor ele se adequa. Né? Mas vamos pensar dessa forma aqui só para a questão de acoplamento. Em tese deveria ser assim. Tá? Mas quando a gente une os dois sistemas, o que acontece? Vamos unir os dois sistemas agora e vamos entender. Agora eu vou ter que desenhar a bobina. Eu vou desenhar o estrela, de um jeito um pouquinho diferente, tá? Vou desenhar o estrela assim, ó. Vou desenhar essa bobina. Essa bobina. Né? Aí a gente vai ter aqui o neutro aqui atrás. Certo? E aqui eu vou fazer o delta. Então, vamos lá. O desenho sempre sai ruim. E aí vamos conectar os dois. Né? Eu vou fazer aqui como se fosse umas barrinhas, ó. Uma barra de conexão aqui, outra barra aqui, outra barra aqui. Então, aqui conectou. Esqueci de botar aqui o aterramento. Aqui a conexão. Beleza. Agora vamos conectar um neutro. Vou botar até um pouco diferente. Vamos conectar esse neutro aqui, ó. Pronto, neutros interconectados. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos lembrar qual é a tensão daqui, se eu pegar esse fio aqui em cima. A gente vem descendo, vamos fazer a tensão dele, a diferença de potencial dele para esse pseudo neutro aqui. Se você seguir, ó, onde você vai chegar. Aqui, não é isso? Beleza. Então, você vai ter nessa bobina aqui. Então, vamos até escrever as tensões. Ó. Eu tenho a tensão A aqui. Essa tensão A é a tensão A que vai chegar aqui. Aqui, eu vou ter uma tensão B. Que vai ser meu pseudo neutro ou neutro nesse caso aqui. Esse B, ele tá aqui, né? Ele vai descer por aqui, vai vir aqui e vai chegar aqui, ó. O que isso quer dizer? Que essa bobina, ela vai estar em paralelo com essa bobina e essa meia bobina. Quando você tem duas impedâncias em paralelo, elas têm a mesma tensão, né? Inclusive é uma forma até de identificar. Então, se eu tô. A diferença de potencial dessas bobinas aqui é de A para B, nessa aqui também é de A para B. O que eu vou ter aqui
nessa bobina aqui, eu vou ter os 208, vou botar 208 arredondando, 208 volts. É isso? Show de bola, 208 volts. Agora, pensa o seguinte, deixa eu apagar aqui. Vamos analisar a próxima. Até a cor aqui. Tá aqui. Vamos ver essa outra bobina aqui. Então ela está conectada aqui, né? Para cá, né? Então ela tá. Aqui eu tenho o potencial. Nesse caso eu vou chamar de C. Vou botar outra cor. Potencial C, certo? Que está aqui também. Do outro lado eu vou ter potencial D. Que se a gente seguir aqui, o potencial D vem para onde? Aqui. Então veja. Então em paralelo. Então eu vou ter a tensão daqui surgindo nessa bobina. E essa tensão aqui é de 120 volts. Ou seja, aqui, ó. Eu vou ter 120 volts. E na última aqui, o que a gente vai ter? Eu tenho um lado conectado nesse fio aqui, eu vou chamar de E. Tá? Aqui também, né? Vai chegar esse E. E do outro lado eu vou ter aqui um F, vamos botar aqui, como se fosse um F. Tá? Então, e esse F, obviamente, vai estar aqui. Ou seja, vou botar o F aqui. Ou seja, a tensão nessa bobina vai ser a tensão nessa daqui. Tá? E a tensão nessa bobina é 120 volts também. Tá? Vai ter mudança de ângulo, etc. Não estou entrando nesse mérito. Então veja, a gente vai ter um desequilíbrio de tensões que vão se apresentar no transformador e na relação entre o transformador e o sistema elétrico, onde um vai ficar tentando impor ao outro a sua tensão. Então a primeira coisa que vai acontecer é o inversor alarmar. Tá? O desequilíbrio de tensão é muito severo, ele vai alarmar. Se ele não alarmar, ele vai tentar impor as tensões dele. Então vamos pensar o seguinte, a gente fez a análise de tensão do sistema elétrico da Enel para como se ele impusesse ao transformador a sua tensão, supondo que no primário transformador tivesse uma carga. Entre aspas, primário, tá? Que nesse caso seria secundário, porque a convenção diz que no secundário está carga. Vamos supor que o que tivesse lá não é um inversor de frequência, não é um inversor solar, não é um condicionador de potência. O que está lá é uma carga, o que está lá é um resistor. As análises seriam essas, tá? Ele iria tentar impor a sua tensão, e olha o desequilíbrio que vai surgir. Agora pensa o contrário, no sistema fotovoltaico, o que ia acontecer? O inversor, ele iria impor a sua tensão. Então veja, vamos ver se eu desenhando de outro modo aqui facilita a visão. Vamos desenhar, perdão. Vou fazer o seguinte, ó. Pronto, imagina essa situação aqui. Aí eu venho aqui, conecto esse cara nesse, conecto esse cara nesse, conecto esse cara nesse. Normal, né? Deixa eu botar o aterramento aqui. Beleza. E aí eu venho, pego daqui e conecto aqui, tá? E aí vamos supor agora o seguinte, ó. Agora eu tenho do lado de cá um sistema FV, uma UCP, unidade de condicionamento de potência, certo? E agora é a UCP que vai impor as tensões dele, as tensões ao sistema elétrico. Vamos supor que seja possível fazer isso, tá? Olha o que vai acontecer. Primeiro, vamos primeiro entender quem está junto com quem. Então aqui eu tenho A com A, né? E o B desse cara aqui, eu vou chamar o neutro de B, esse neutro aqui de B, que fica todo mundo com um Bzinho lá do outro lado. Certo? Então A para B, tá? Eu vou ter aqui também um C que vai surgir aqui, ó. C para B também. E no último caso aqui, ó, eu vou botar um D para B, tá? Então reparem o seguinte, esse cara aqui, ó, o cara que está submetido ao AB, né, que é esse rapazinho aqui, ó, ele vai estar submetido ao AB. Então ele vai pegar toda essa tensão aqui. Só que ele, pro lado de cá, ó, ele é 240, vai. 240 volts. Só que aqui deveria ter desse cara pro de cá 208. Mas ele vai impor 240 dele. Se ele impor os 240 dele aqui, 240 volts. Daqui pra cá, tá? Os outros a gente sabe que ele vai impor lá os 240 da seguinte forma. Vou deixar essa análise aqui, parar de analisar isso aqui individualmente, porque esse aqui é o caso mais esquisito. Os outros, o que é que vai acontecer? Essa bobina está de C para B. De C para B eu tenho 120, não é isso? E o outro de D para D também é 120. Então, eu teria um outro problema, porque eu teria que pegar 240 e impor numa bobina que é 120. Então, se a gente entender que ele conseguiu impor, como é que vai ficar nosso cálculo? Olha como vai ficar nosso delta. A gente vai ter um delta. Eu não fiz essa análise ainda, estou fazendo junto com vocês aqui agora, tempo real. Vamos ver, se eu errar aqui, vou pedir desculpas a vocês aí. Mas vamos lá. Então, ele impôs aqui, ó. Eu sempre esqueço de achar esse aterramento, é o costume de desenhar esse negócio. Então ele impôs aqui, ó, daqui para cá, 240 volts. E a gente pode entender isso da seguinte forma. Eu vou ter essa tensão aqui, que eu vou chamar de V1, e essa tensão aqui que eu vou chamar de V2. E necessariamente, V1 mais V2 vai ter que ser igual a 240. Vamos supor que a 240 tem um ângulo qualquer aqui, tá? Então, eu vou ter que a soma desses dois, vai ter que dar esse cara. Como eu tenho uma bobina, metade de uma bobina e outra bobina inteira, todo mundo vê que 33% da tensão vai estar numa deixa eu ver, não, é 25 e 75. 25 e 75. Porque veja, se a gente pega o 240, agora é delicado, você tem que prestar bastante atenção nesse momento. Olha a tensão que vai surgir, por exemplo, vou pegar a tensão daqui, ó. Tensão V2 vai ser igual a 240, que é a tensão global, porque aqui a gente pode entender que ele está em série, certo? Então vai ser 240 vezes
É claro, pessoal, que isso aqui não é série literalmente, tá? E você vai ter uma saída de corrente aqui, essa saída de corrente aqui vai descaracterizar a série, mas ele pode ser considerado aproximadamente série, para o bem do nosso argumento. Senão a gente vai ter que fazer um modelo de Tavenan, e esse vídeo vai ter 2 horas, o propósito não é esse. Então vamos pensar que é aproximadamente em série aqui, tá? Só pelo bem dessa análise a gente vai chegar num resultado aproximado. Desde que você não tenha um desativo de corrente severo, enfim. Então pronto, você tem 240 ali, e aí tem V2 sobre V1 mais V2. E a gente sabe o seguinte, ó, que V1 é igual a 2 vezes, perdão, não, tá certo, 2 vezes V2, tá? Então, a gente pode fazer a seguinte substituição, ó, 240 vezes. Quem é V2? V2 eu vou chamar de, vai ser isso aqui, ó, V1 sobre 2. Então vai ser V1 sobre 2, tá? Vida tá me chamando ali, você pega lá pra mim? Já vai! Já vai! Então V1 sobre 2. E aqui vai ter o V1 mais V2. Então, eu quero escrever todo mundo em função de V1. A chave aqui, ó, toma aqui, ó. Você tem um negócio lá, não bota no lugar. Quero ver, desculpa agora qual vai ser. Você tem V1 sobre 2. Né? E aqui você tem um V1 mais V2. Eu quero escrever todo mundo em função de V1 pra gente ter uma incógnita só. Uma incógnita e uma equação, senão a gente vai se atrapalhar, né? Vai ficar um sistema indeterminado. Então, eu vou ter aqui V1 sobre 2, V1 mais V1 sobre 2. Certo? Então, vamos continuar aqui. V1, perdão, 240 vezes V1 sobre, vai ser, aí 2 lá, vai ser 2V1 mais, tô fazendo a distributiva, tá? Caso alguém não tenha percebido aqui, ó, pra cá e pra cá, tá? Mais V1, certo? O resultado disso vai ser 240 vezes V1 sobre 3V1. Então, 240 vezes V1 vai embora com V1, 1/3. Então, 240 dividido por 3. Vamos lá. 240 por 3, eu vou ter 80 volts. Então, 80 volts. Ou seja, a tensão em V2 vai ser 80 volts. Se a tensão em V2 é 80 volts, então eu posso dizer o seguinte, ó, V1 vai ser igual a 240 menos 80. Estou ignorando os ângulos, estou ignorando tudo isso. Nesse momento eu não vou fazer esse tipo de conta, porque envolvendo número incógnito com número complexo não é uma tarefa simples, tá? Então eu só estou dando aqui uma estimativa de amplitude, certo? Então as contas vão dar um pouco diferente, mas para a gente ter uma noção de onde a gente pode chegar, senão esse vídeo vai ficar muito grande e vai perder o propósito. E aí no outro você vai ter 240 menos 80, eu vou ter 160 volts, não é isso? E tá coerente, ó, porque 80 é metade de 120. Então eu vou ter aqui, ó, o surgimento de 80 volts e aqui eu vou ter 160. Quando eu fizer isso, você imagina a loucura agora que seria. Ó. Se ele impor, eu vou ter 160 aqui, mais ou menos 80 aqui. Aí a gente vem aqui, que deveria ter 120. Ele vai jogar aqui a tensão de D para B. Nesse aqui, ó, D para B, cadê aqui, ó? Deixa eu botar aqui. O D para B, então eu vou ter 240 todo aqui nessa bobina. Né? Aqui eu vou estar de A para D. Então veja, de A para D, A para D. Eu vou ter uma situação ainda mais preocupante aqui, né? E na verdade eu cometi um erro. Não era 240, era 380, velho. Nossa, que erro bruto. 240, tá. Tá, na verdade, não seria 240. Bom, com esse erro que eu cometi, então, dá pra corrigir. Então é 240, é só dividir por raiz de 3, certo? Dividir por raiz de 3. E dividir todo mundo por raiz de 3. Todo mundo por raiz de 3. Fazendo a hora dessas coisas. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos desenhar um delta aqui. Espera aí, isso aqui vai ter raiz de 3 no final. Esse também vai ter que ter raiz de 3. Que lambança. Beleza. No fim das contas, como é que isso vai ficar? Eu vou ter um delta. Que seria o seguinte, ó. Vamos lá. 160 raiz de 3. Vamos fazer essas contas todas. Vamos enrolar esse novelo aí. 160 dividido por raiz de 3. 92. 92 vai 38.
92,38. 80 raiz de 3. Nesse caso, basta fazer metade, né? Porque no outro tá metade. 92,38 dividido por 2. 46,19 volts, né? 46,19 volts. Deixa eu afastar mais para não atrapalhar aqui. 19 volts. Na outra bobina, eu vou ter 240 raiz de 3. Então vamos lá. 240 dividido por 73 raiz de 3, né? 138,73. 73 volts. E o último dos moicanos ali em cima, que vai estar de A para D. E de A para D, aí foi aqui que eu percebi que eu tinha errado, porque de A para D ele está conectado somente na tensão de linha do estrela, né? Aqui sim vai ter o 240. Então, 240 volts. Então, olha o resultado que a gente teria. O resultado que a gente teria caso a gente tivesse aí conectado somente o neutro do sistema lá no lado do autotransformador. A gente pega o neutro e conecta nesse suposto. Deixa eu até botar aqui, né? Terra. Tá. Olha o problema que a gente já tem. Inclusive, ó, isso aqui, esse desequilíbrio aqui, ó, seria super problemático. Porque aqui a gente teria um problema com relação a que tensão surgiria aqui. Porque, veja, se a gente entender que aqui é referência de zero, né, o 0 volt, olha o que a gente teria daqui para cá e olha o que a gente teria daqui para cá. Olha o problema. Olha o nível de desequilíbrio disso aqui. Tá? Então, bem severo, teria realmente muito problema, muito alarme. É óbvio que dificilmente o sistema iria conseguir fazer isso. Primeiro que o sistema ia alarmar, já começa por aí. Mas se ele tivesse realmente potência suficiente, né, e não se tratasse também de um barramento infinito, tem que lembrar isso. O sistema de distribuição tem um barramento infinito para efeitos práticos, né? A gente não consegue impor aí a tensão que você quer, impor ele a frequência que você quer. Mas o negócio ficaria bem feito, tá? Ele ia desajustar tudo. Então, é isso aí, né? Peço desculpa pelos erros aí, o vídeo ter se alongado. Mas eu acho que ficou bem claro aí qual é o problema de você conectar apenas um fio que não deveria. E agora eu entendi porque o pessoal da Enel São Paulo me proibiu de conectar esse fio.